Paz do Messias chamado de Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu tenho essa mensagem da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 18. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas vocês não são mais dele, vocês pertencem ao Messias chamado de Cristo Jesus. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas, mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. É um pecado não crer na mensagem, no Evangelho de Cristo Jesus. É um pecado, porque se você crê em Jesus Cristo, as pessoas do mundo te desprezam, te maltratam, te caluniam, te rejeitam, e elas rejeitaram Cristo primeiro. Elas não deram crédito, não acreditaram na mensagem do Evangelho. Jesus está dizendo que se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Lembrem disso. E quando ele fala, o empregado não é importante mais do que o patrão. Ele está dizendo que você não é mais importante do que eu, não. Você vai sofrer, porque eu sofri. Você vai apanhar, porque eu apanhei. Você vai ser humilhado, vai ser humilhada, porque eu fui humilhado. Você vai ser rejeitada, vai ser rejeitado, porque eu fui rejeitado. Você vai sofrer, porque eu sofri. Todos vocês vão sofrerem. Todos vocês vão serem perseguidos, porque eu fui perseguido. Todos vocês vão serem abandonados, todos vocês vão ser apredejados, porque eu fui abandonado. Porque eles quiseram, as pessoas do mundo quiseram me apredejar. Vocês também vão ser rejeitados, caluniados, desprezados, todos vocês. Agora vou explicar essa mensagem para vocês, meus irmãos e minhas irmãs.
com mais clareza. Livro de João, capítulo 15, versículo 18. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. Jesus continuou falando, ensinando para eles: se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Você tem que entender. O mundo me odiou primeiro, mas eu não desisti. Eu obedeci. O mundo me odiou primeiro, mas eu não parei, eu prossegui. O mundo me rejeitou primeiro, mas eu não me escondi. Eu me apresentava diante das pessoas do mundo, eu pregava, eu fazia milagre, eu curava, eu ressuscitava as pessoas mortas, fazia os aleijados andar, o cego ver, o coxo se endireitar. Eu realizei muitos milagres, mas eu não desisti. Portanto, vocês não desistam, persigam, porque o mundo fez todas essas coisas, as pessoas do mundo fizeram todas essas coisas para me impedir, mas não conseguiram, porque eu sou o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Eu sou o Messias, o Filho de Deus. O mundo não conseguiu me parar. Ou seja, bem mais claro para que vocês venham entender, as pessoas do mundo, assim disse Jesus, não conseguiram me parar. Então, nós, não vou dizer vocês, eu vou dizer nós, porque eu tenho que estar dentro do plural. Eu falo nós, não vamos parar. Não vamos desistir. Não vamos desanimar. Vamos procurar forças, pedir forças ao Messias, o Salvador, de todo aquele que crê em Jesus Cristo, que Ele é o Messias. Vamos pedir forças, ânimo, para prosseguir a caminhada. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Vocês agora são meus. Eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês. Eu chamei vocês, vocês agora são meus. Portanto, façam a minha vontade. Portanto, obedeçam, creiam. Não desistam. Não voltem atrás. Vocês são meus. Vocês não são mais do mundo. Ou seja, bem mais claro para que vocês venham entender. Nós não devemos fazer a vontade do mundo, porque nós não somos mais do mundo. Nós somos de Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele. Portanto, nós temos que fazer a vontade dEle, do Messias chamado Cristo Jesus. Temos que fazer a vontade dEle e não a do mundo, porque o mundo nos odeia. O mundo nos rejeita. O mundo
nos maltrata, porque o mundo rejeitou, odiou e maltratou Cristo Jesus. O mundo maltratou, rejeitou Cristo Jesus. Portanto, da mesma forma, o mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos perseguir, o mundo vai nos maltratar, o mundo vai nos odiar. Mas talvez você esteja perguntando, o mundo, você não esteja entendendo essas palavras, mas o que Jesus está dizendo aqui é: as pessoas do mundo me rejeitaram, me maltrataram, me desprezaram. Portanto, as pessoas do mundo vão fazer as mesmas coisas com vocês. As pessoas do mundo maltrataram, rejeitaram, caluniaram Cristo Jesus, o Salvador. Portanto, elas também vão nos maltratar, nos rejeitar e nos caluniar. As pessoas do mundo vão fazer todas essas coisas que fizeram com Cristo Jesus, vai fazer com todos nós. Aqui Jesus ainda relata: lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês. Mas elas não vão fazer essas coisas. Se elas não obedeceram, se elas não creram, se elas não aceitaram o ensinamento de Cristo Jesus, também não vão aceitar os nossos ensinamentos. Elas vão nos rejeitar, porque rejeitaram primeiro Cristo Jesus. Por acaso, de mim, essas pessoas vão lhes fazer, vou repetir, no versículo 21, me perdoem porque eu vou voltar de novo, é o versículo 21, por causa de mim, essas pessoas vão lhes fazer tudo isso porque não conhecem aquele que me enviou, que é o Pai, que é Deus. Elas não conhecem. As pessoas do mundo dizem: eu amo Deus, eu sirvo Deus, mas rejeita a mim e rejeita você. Como pode elas serem filhas e filhos de Deus, se rejeita tanto Cristo Jesus? Como pode elas serem filhas e serem filhos de Deus? Não, não são, porque elas rejeitaram. Elas também vão nos rejeitar. Elas não conhecem Deus. Porque se conhecesse Deus, se fossem filhos de Deus, conheceriam o Filho de Deus, que é o Messias, o Salvador de todo aquele que crê nele. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora, essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Não tem desculpa. Quer dizer, quero falar para vocês também
eu vou deixar bem claro para vocês que quando Jesus fala que essas pessoas não têm nenhuma desculpa a mais, ei, meus irmãos e minhas irmãs, ouçam com bastante atenção o que eu vou falar para vocês agora. Pela vontade de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o Messias chamado de Cristo. As pessoas do mundo, elas sabem, tanto pequenos como grandes. Ou seja, vou falar mais declarado para que vocês entendam. Tanto ricos como pobres, tanto humildes e tantos como os superiores. Sabem que o Filho do Homem, que é o Messias chamado de Cristo, veio a este mundo, sofreu naquela cruz do Calvário, carregando aquela cruz do Calvário. Sabe que ele passou todas essas coisas. Foi pregado na cruz. Mas antes disso ele foi para um tribunal, foi caluniado, foi julgado, caluniado, apanhou. Todos sabem dessas coisas. Mas, mesmo assim, eles não querem aceitar Cristo Jesus como o único salvador pessoal da vida deles. Muitos nessa época não querem aceitar. Por isso que Cristo está dizendo aqui que essas pessoas não têm mais desculpa. Para elas não tem mais desculpa, porque elas não querem crer, não querem aceitar. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Ou seja, quem rejeita Cristo Jesus, o Messias, chamado de Cristo, rejeita também Deus. Rejeita Deus. Quem aceita Cristo Jesus, que é o Messias, também aceita o Pai, que o enviou a este mundo para sofrer, para padecer, para apanhar, para ser julgado, para ser desprezado, para ser caluniado, para ser rejeitado e morrer na cruz do Calvário, ressuscitar para dar vida a todo aquele que crê nele. Essas pessoas não querem crer, não querem aceitar. Portanto, como Jesus diz, para essas pessoas não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, ou seja, não tem mais perdão. Não tem mais misericórdia. Porque não querem. Porque não querem. E eu e você não devemos forçar. Porque não é por força e nem é por violência. Não é por força e não é por violência. Tem que as pessoas querer. Se a pessoa crer, acreditar, se batizar, permanecer crendo para receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, e serem salvos da condenação do mundo. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Não tem mais explicação para essas pessoas. Não tem mais explicação. Eu não posso dizer tem salvação para você.
A pessoa não crendo, não querendo, desacreditando, rejeitando. E eu falar para a pessoa, ainda tem ainda esperança para você? Não, não posso dizer. Eu tenho que pregar a verdade para ela. Falar para ela, você precisa crer. Você precisa acreditar. Você precisa aceitar. Você precisa se arrepender. E precisa crer. E precisa se batizar. Para receber o dom de Deus. Que é a vida eterna. Para viver eternamente. Por isso que a Bíblia Sagrada ela nos relata. Não é por força e nem é por violência. É por amor. Você que está assistindo esse vídeo que ainda não aceitou Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida, que está crendo, se batize. Mas permaneça. Para poder ser salva, para poder ser salvo, para poder ser livre, para poder ser liberta, para poder ser filho, para poder ser filha de Deus. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Para que fazer isso? Odiar o Salvador de vocês. Para que odiar, rejeitar o nosso Salvador? Não façam isso. Porque quando se fazem isso, agora, nessa época, você rejeita nessa época, no final dos tempos, essa mesma palavra o rejeitará. Então eu quero dizer essas palavras. Esse mesmo Salvador, esse mesmo Filho do Homem, esse mesmo Cristo, esse mesmo Jesus Cristo, esse mesmo Messias, o Salvador, de todo aquele que crê nele, o rejeitará os que não querem crer, os que não querem aceitar. Ele os rejeitará, porque os rejeitaram primeiro. Porque os rejeitaram primeiro. Portanto, ele vai os rejeitar também. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele fará vou ler de novo. Vou ler de novo, é o versículo 26. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. Olha só que amor de Cristo. Enviará o Espírito Santo para nos fazer lembrar dos ensinamentos, das palavras, da mensagem que ele ensinou aos discípulos naquela época. O Espírito Santo ele vai nos ensinar, ele vai abrir nossos entendimentos, vai nos fazer lembrar da mensagem de Cristo Jesus, para pregar para as pessoas a verdade. E vocês também falarão
a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus disse ainda: eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é sério, seríssimo. Mas ele nos traz conforto, nos traz esperança, nos dá ânimo para permanecer de pé. E para você que está assistindo esse vídeo, que ainda não aceitou Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida, eu sou o pastor Estevão. Eu sou o pastor Estevão. E eu estou aqui para trazer a mensagem, a verdade para todos, não só para quem é filho de Deus e filhas de Deus, não. Até para os que não são filhos nem filhas, para que elas venham se arrepender, para que eles venham se arrepender, para que elas e eles venham crer, aceitar e voltarem para Cristo Jesus. Porque nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho, que é Cristo Jesus, o Salvador. Então agora vocês fiquem com a paz do Messias chamado de Cristo Jesus. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, fiquem em paz. Se você creu, se você está crendo, fiquem em paz. Procurem uma casa de oração, uma congregação, e procure um pastor, ou uma pastora, ou um diácono, um presbítero, ou um auxiliar, para conversarem a respeito da salvação. Porque no livro de... Perdão para todos vocês, vou só acrescentar só um livro, para deixar claro para vocês que não aceitou Cristo Jesus ainda como seu único salvador pessoal da sua vida. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 16, do versículo 15 ao 16, ele diz que quando Jesus apareceu, depois de ressurreto, ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas. Todo aquele que crê e forem batizados serão salvos. Aqueles que não creem e nem forem batizados já estão condenados. A mensagem é essa: os que crerem, as que crerem, os que estão crendo, as que estão crendo, e se quiserem ser batizadas, ser batizados, eu estou aqui, Estevão, pastor, estou aqui para batizar vocês, se vocês quiserem.
Para mim não importa se vocês são casados, são solteiras, são solteiros, para mim não importa. Porque o reino dos céus não é meu. O céu não é meu. O céu é de Deus, pertence a Ele e ao seu Filho amado, o Messias. Eu só tenho que fazer a vontade dEle. Eu só tenho que pregar a mensagem, falar a verdade e fazer a vontade dEle, como Ele está dizendo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas, todo aquele que crê, toda aquela que crê e for batizado, for batizada, será salvo. Mas eu falo para todos vocês, quando crerem, se batizarem, permaneçam no Evangelho de Cristo Jesus. Nunca volte atrás, nunca desista por nada. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado de Cristo Jesus. Amém.